Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Hoje a gente tem um convidado presbiteriano. Uai, como assim, debatistas? Então, vamos falar hoje sobre teologia reformada e a influência da teologia reformada nas outras denominações, inclusive na denominação batista. Então você está vendo que a gente não está tão longe do que o programa propõe. Hoje nós estamos recebendo Vitor Fontana. Que satisfação, cara. A satisfação é minha. Eu sou um batisteriano, né, cara? Porque minha família inteira é batista. Eu sou o traidor, né? Verdade, você acabou de falar. A gente está aqui no Conjuban, então você acabou de falar que foi batizado Eu fui batizado nas águas. Por imersão. Então, por imersão, nas águas, numa igreja batista. Na igreja batista do Morumbi, pastor Lisânias Moura e pastor André Fontana, que hoje está... Onde que está o André Fontana? Até em São José dos Campos, né, eu acho. Sim. Que foram os caras que me batizaram. Então não vem com essa ideia aí, não, que já tentaram... É verdade isso, eu já fui preletor de acampamento batista, que os caras tentaram me jogar na piscina. Então, não... Que bacana, que bacana. Bom, gente, é isso. A gente está aqui no Falei Conjuban DF, uma oportunidade extraordinária de podermos ouvir o Vitor Fontana. Foi uma ministração maravilhosa. E agora aqui, pós-evento, a gente está batendo esse papo e vamos falar então sobre teologia reformada. Onde você está congregando? Hoje eu estou na Comunidade da Vila, que é uma igreja presbiteriana em São Paulo. A gente está ali do ladinho da Faria Lima. Ou, se você quiser um nome menos... chique do lugar, porque realmente ali onde a gente está não é muito chique, é o Largo da Batata. A gente está pertinho do Largo da Batata. Pronto, aí a galera de São Paulo, então só visitar lá e se de repente você é de outro lugar do Brasil indo a São Paulo, fazer uma visita lá para a comunidade do Vitor Fontana. Vitor, você é o marido da? Bruna. E pai da? Lara, é isso aí. Bom, então feita essa introdução, vamos falar um pouquinho sobre... Já pensou? Esquece os nomes, Já cara. pensou? Isso é perigoso que você acabou de fazer. Muitas viagens, congressos, é complicado. Não esquece não, gente, é brincadeira. Bom, esses dias foi complicado lá em casa quando eu tive que perguntar para minha esposa qual era realmente a data de nascimento dela. Como assim, né? Ou o que é pior que isso é a data de casamento. A data de nascimento Amor, até vai. 28 de agosto, 25 de janeiro, tá? Pronto. Beijo. Resolvido. Bom, vamos lá. Qual é qual, não me pergunta. Boa. Teologia reformada. Como você saiu então da Batista? Vamos chegar então, vamos começar por aí. Como você saiu da Batista e se tornou presbiteriano? Eu saí da Batista e para presbiteriana por um motivo profundamente teológico, Sim. espiritual. A presbiteriana ficava 5 minutos a pé de casa. O grande motivo. E a Batista, 40 minutos de carro. Oh, meu Deus. Olha que motivo teológico então, espiritual. aí um dia eu falei, cara, E eu tinha alguns amigos já que iam na presbiteriana, amigos do colégio. Sim. Aí eu falei, cara, E foi bem um período ali da minha experiência com Cristo, de entrega e tal. Falei, eu preciso levar a igreja a sério. E 40 minutos de carro, eu com 17 anos, não dá para eu me envolver de verdade nessa igreja aqui. Sim. Era uma igreja legal, boa. Aliás, era uma igreja muito boa. E pelo que sei, continua sendo. Mas não tinha como para mim. Sim. Então eu tinha essa igreja perto, eu falei, cara, eu vou para lá. E aí o que acontece é o seguinte, é óbvio que existem diferenças entre ser batista e ser presbiteriano. Sim. Mas a verdade é que ser evangélico, no contexto brasileiro, torna as coisas muito próximas. Sim. Né? Então você tem ali diferenças, principalmente em relação ao próprio batismo. Sim. E a compreensão de como as alianças funcionam em relação à ordenança ou ao sacramento do batismo. Tem essa tensão, essa diferença, que um bom presbiteriano chamaria de um distintivo teológico. Existe essa diferença, mas no dia a dia da igreja, naquela coisa assim, da prática do domingo, do culto do domingo, do convívio entre as pessoas, as músicas que a gente canta, o tipo de pregação que se faz no púlpito, cara, não é uma distância tão grande assim. A gente cria barreiras, a gente cria inimizades onde não deveria existir. Entendi. A verdade é essa. Isso são criações do nosso ego, da nossa carne. Jesus nunca mandou a gente se dividir desse jeito.
né? Então, não estou dizendo que essas distinções não sejam importantes, elas são, mas a verdade é que para a vida prática comunitária, que é a ordenança principal a respeito da eclesiologia, que é o desfrutar da comunidade de Jesus Cristo, de gente que se descobriu morta e foi ressurreta pelo sangue de Jesus, esse desfrutar da congregação numa igreja batista, numa igreja presbiteriana, no fim do dia é muito parecido, para não dizer igual. Perfeito, perfeito. Bom, se nesse aspecto prático nós observamos então essas similaridades entre as denominações, do viver cristão, agora falando teologicamente, a gente já consegue ver então a separação um pouquinho maior nesse sentido. Como a gente poderia... A que você se dá esse boom da teologia reformada, digamos assim, no Brasil, e a influência dessa teologia entre as denominações? Até a Assembleia de Deus a gente observa também com a influência de alguma teologia reformada no meio deles. Eu acho que na Assembleia o choque é até maior, porque a Assembleia tem uma confessionalidade tradicionalmente arminiana, o que é um pouco diferente da formação da Igreja Batista, historicamente falando. Embora haja, evidentemente, muitos batistas arminianos, ser arminiano não é um pré-requisito de fé dentro da confessionalidade batista. Inclusive, existe confessionalidade batista reformada. No século XVII, isso foi bastante pronunciado e tal. Bom, aqui se deve esse boom, no meu entendimento. Isso está muito relacionado... Quando eu era moleque, assim, quando eu tinha 15, 16 anos, no convívio da Igreja Batista, por exemplo, esse era um assunto bem lateral. Existia uma soteriologia evangélica, existia uma doutrina da salvação evangélica, que era praticamente uma confissão luterana. Na prática, era uma confissão luterana a respeito da justificação pela fé. Ponto. E aí, no meu contexto de Igreja Batista, se você entendia isso de um viés arminiano ou de um viés da Tulip, era uma coisa de cada um. Às vezes se falava, olha, tem essa coisa da predestinação, mas isso é complicado. Tinha até um lance assim de não mexer muito com essa fera que está adormecida há muitos anos, né? Para não acordar e tal. Tinha até um lance meio assim, mas isso é assunto de teólogo, sabe? Só que o que aconteceu? Às vezes, a popularização de um debate teológico, ele se dá muito mais por motivos sociais, econômicos, históricos, do que meramente pela discussão teológica e filosófica de algo. E eu acho que no Brasil, meu palpite, eu não pesquisei isso formalmente, né? Não levei isso para a academia, mas parece para mim que no Brasil o que aconteceu foi o seguinte, o fenômeno que aconteceu foi o seguinte, dos anos 90 em diante, passou a existir uma geração de crentes de periferia que finalmente teve acesso a uma escolarização básica que era exclusiva para gente de classe média no Brasil. Então, a partir da década de 90, com a estabilização da economia, o Plano Real, a reforma educacional do Paulo Renato de Souza, isso lá no governo Fernando Henrique, né? Você tem muita gente que evadia a escola, que saía da escola, e o crente de periferia muitas vezes era vítima disso. O cara não tinha condição de continuar na escola porque ele tinha que trabalhar, etc. Ajudar a família era difícil. Ou às vezes até mesmo a escola do bairro dele era infrequentável, ou você tinha uma questão ali da merenda, enfim. Mas muitos crentes de periferia passaram a continuar no ciclo educacional. E isso se intensifica quando, também por meio da reforma do ensino superior do Paulo Renato de Souza, começa a aparecer no contexto brasileiro um boom de universidades privadas. Tá? Até o começo da década de 90, a universidade privada era uma coisa assim, também muito exclusiva da classe média, ou classe média alta, ou gente rica. E ao morador de periferia que desejasse a universidade, restava
trabalhar de dia, estudar à noite, sabe-se lá como o cara ia conseguir pagar a universidade, ou estudar muito para passar numa universidade pública, mas o cara já tinha o ensino básico ruim e o cara não conseguia. Sim. Isso foi mudando da década de 90 para frente. Estamos num lugar bom hoje? De jeito nenhum, precisa melhorar muito ainda. Verdade. Só que a reforma do Paulo Renato fez com que muitas universidades privadas aparecessem. Hoje a gente tem o grupo Croton no Brasil, que é um grupo de ensino privado, que é um dos maiores grupos de ensino do mundo. Sim. E isso fez com que muita gente tivesse acesso à universidade, seja por meio de bolsas, seja por meio de mensalidades mais baratas, seja por meio de programas do governo que foram depois do governo Fernando Henrique também expandidos, o FIES, o ProUni, etc. E aí que está a virada do jogo para a gente que é evangélico. Sim. Esse crente de periferia que cresceu numa Assembleia de Deus de bairro, de repente, a maneira como ele vivenciava a fé naquela comunidade dos pais dele, ou principalmente da mãe dele, que é uma pessoa de Deus, piedosa, líder do círculo de oração, e tá tudo bem ali naquela comunidade, mas de alguma maneira o tipo de discurso que está sendo feito ali, para aquele jovem, aquilo já não faz mais tanto sentido. Ele tem sede de algo mais, ele tem vontade de aprender algo mais. E quem entrou nessa lacuna do aprender algo mais, com uma excelente estratégia digital, foi o pessoal da teologia reformada. Se, por exemplo, a CPAD tivesse percebido essa movimentação, isso que estava acontecendo, e fizesse uma estratégia pesada de divulgação teológica mais profunda, com nomes importantes dentro da Assembleia de Deus, da teologia, por exemplo, o Elienay Cabral. O Elienay Cabral poderia ser, hoje para a internet brasileira, mais ou menos o que o Augustus Nicodemos é. Sim. O Elienay, num contexto arminiano, assembleiano, poderia dar esse senso de linguagem que esses jovens estavam precisando, que no fim das contas quem deu foram, na verdade, movimentos reformados, como Editora Fiel, como Hernandes Lopes, como Augustus Nicodemos, que perceberam essa lacuna e entraram nesse mundo digital. O fato é que quando você olha para essa realidade socioeconômica, que ajuda, no meu entendimento, a explicar esse fenômeno, você percebe um outro fenômeno maior do que o boom da teologia reformada. Um monte desses garotos, no lugar de ir para a teologia reformada, quando perceberam essa lacuna de linguagem, que a minha igreja de assembleia de bairro já não faz mais muito sentido para mim, eles encontraram na internet uma outra linguagem que faz sentido para eles, que não é da teologia. É o da pregação motivacional. Então, se você pegar o fenômeno Thiago Brunet, o fenômeno David Leonardo, eles, no meu entendimento, pertencem ao mesmo contexto socioeconômico retórico do qual o boom da teologia reformada fez parte, oferecendo um outro tipo de resposta e alcançando muito mais gente, inclusive. Porque o cara que vai para o Dave, o cara que vai para o Thiago Brunet, o cara que vai para outros, mais ou menos nesses mesmos moldes, é o mesmo garoto que estava na Assembleia de Deus de bairro, mas o discurso do pastor daquela comunidade, dos seus pais, já é um discurso que não o atende mais, e ele encontra na maneira de falar, nos temas abordados, na cosmética, ele encontra ali um sentido. E então ele adere a essa nova espiritualidade que tem talvez um laço maior com a pentecostalidade. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor de quem está certo e quem está errado ainda, posso até fazer, mas no meu entendimento esses dois fenômenos fazem parte do mesmo contexto socio-retórico. E se você for perguntar qual é o maior, evidentemente o Instagram te mostra qual é o maior. Perfeito. O maior é do Thiago Brunet, do David Leonardo, mas me parece que o que está acontecendo ali é a mesma coisa para os dois movimentos. Isso acaba criando uma outra
um outro fenômeno ainda, que é uma disputa de poder simbólico ou de capital simbólico entre essas diferentes tradições que estão ali, no lugar de dialogar, debatendo entre si para ver quem consegue dominar a cabeça dos internautas. E aí você vai ter arminianos mais tradicionais lamentando a saída dos seus jovens para uma teologia reformada, muitas vezes com razão, porque esse jovem vai para a teologia reformada e causa problemas na sua igreja local, sem respeitar a confessionalidade da sua igreja local, sem respeitar a história dos seus líderes, sem respeitar o momento das pessoas de entender determinadas coisas, e mesmo a força tradicional que a teologia arminiana também tem. Esse jovem que virou reformado, se tivesse na mesa com John Wesley, ia tomar uma surra de Bíblia. Com certeza. Né? Ia tomar uma surra de Bíblia. Então, isso gera um problema, porque isso se torna uma disputa de capital simbólico, entre aqueles que são arminianos tradicionais, que perderam gente para a fé reformada, entre reformados que às vezes são beligerantes demais frente aos arminianos, e às vezes são beligerantes com alguma medida de justiça, talvez, com a teologia do coaching contra o worship, e ao mesmo tempo o worship tentando se defender dos reformados, e ao mesmo tempo os arminianos tradicionais atacando o worship. E o clima difícil, né? O que a gente tem hoje é a necessidade de sentar todo mundo numa mesma mesa e pelo menos tentar entender onde existe evangelho genuíno sendo pregado, o que é evangelho de verdade, e saber entender que debate teológico ele precisa ser feito com lágrimas nos olhos e sorriso no rosto, porque o debate teológico ele tem vistas a compreender com maior amplitude e abrangência as maravilhas que Deus fez. E então o arminiano pode enriquecer a minha percepção das maravilhas de Deus, e eu posso de repente enriquecer as percepções de um arminiano, e por isso a gente faz isso com lágrimas nos olhos e sorriso no rosto, porque o que a gente pretende é entender melhor Deus e não criar tribos que mutuamente se excluam. Sensacional, cara. Sensacional. E enquanto você falava, eu refleti aqui, no nosso meio batista, nós temos uma confissão de fé, pensando em Batista Nacional, né? Temos uma confissão de fé, temos os princípios batistas e tal, mas assim, a gente consegue ver um pouquinho de cada. Inclusive já tem também a denominação Batista Reformada. No nosso meio Batista Nacional, a gente costuma dizer que somos os renovados, né? Surgimos ali daquele período do sopro, da renovação e tal, onde as denominações históricas, elas sofreram ali, passaram por um processo, digamos assim, do mover do Espírito, uma questão teológica envolvida muito forte nisso aí. Mas no nosso meio a gente observa aquela galera que puxa um pouco mais para uma questão motivacional e tal. E aí vai ser fã das pregações de David, de Tiago Brunet. Tem uma galera que puxa mais para teologia reformada. E tem uma galera que puxa realmente mais para teologia pentecostal. Então, no nosso meio batista, a gente puxa para cada lado pouco essa questão. E tal, eu até cheguei a comentar, talvez por isso a gente tenha uma dificuldade, não só nós, mas como outras denominações, eu acho que se inclui, mas nós temos aqui nomes muito fortes na teologia reformada, do presbiterianismo, e o pentecostalismo, nomes muito fortes também, onde se destaca a Assembleia de Deus, dentre outras denominações pentecostais. Mas nós observamos assim meio que... Um congresso batista poderia tranquilamente ter, no mesmo dia, de manhã, o Luciano Subirá e à noite o Augusto Nicodemos. Tranquilamente. Tranquilamente. Então, assim, ao mesmo, como você falou, foi muito bem que a presbiteriana aproveitou esse boom, mas que poderia ser também alguém da Assembleia de Deus, digamos assim, uma veia mais pentecostal. E há uma reflexão minha, quando eu penso, então nós estamos aqui falando de teologia reformada, às vezes um cara está falando ali, ele fala, esse cidadão é presbiteriano, aí você vai ver, não, ele é batista. Como eu já vi algumas pessoas confundindo John Piper com presbiteriano. John Piper é batista, mas a teologia... Jonas Madureira é batista. Para falar de um brasileiro. Mas pela fala reformada, se alguém só fala, esse cara é presbiteriano. Ou, de repente, alguém que tem uma veia um pouco mais pentecostal, não é assembleiano, ele pode ser até um batista, o pessoal fala, rapaz,
a teologia dele parece com o assembleia. Esse cara é assembleiano, né? E aí vai ver, não, ele é batista, ou ele é metodista, ou ele segue de uma repente outra você linha. pega uma tradição como a gente tem lá em São Paulo, do Ernesto Nini. Ernesto Nini. Né, Ernesto que Nini. alguém poderia pensar Sim. é um pentecostal, e num certo sentido ele o é, Sim. mas é um batista pentecostal. A gente costuma dizer Ernesto Nini, por ser o fundador, um dos grandes nomes do Batista Nacional, renovado. A gente usa esse termo por conta que o pentecostalismo, além da doutrina do Espírito Santo, tem toda uma questão de forma de governo. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, vocês são pentecostais ou reformados? É uma pergunta difícil pra gente, eu que estou aqui na comunicação da CBN, né? Às vezes chega lá no direct e tal, vocês são reformados ou pentecostais? Aí a gente, então, não se envolve muita coisa, envolve a eclesiologia, não é só a questão da pneumatologia, é bem mais amplo que isso. Aí a gente, tipo assim, pensando na nossa questão histórica e tal, a gente usa esse nome, né? Somos renovados. Mas, cara, o nosso bate-papo é bem rápido, tem toda uma agenda aí para ser cumprida. Eu quero te agradecer, porque isso aqui só sinalizou, é só um início de um bate-papo muito bom. A sua percepção sobre o porquê da teologia reformada deu esse boom aqui no Brasil é extraordinário. E eu quero deixar aqui a porta aberta para a gente dar continuidade nesse papo, nem que seja online. A gente faz, eu estou à disposição de vocês, gente. Maravilha, muito obrigado, Vitor. E para o pessoal te conhecer um pouquinho mais nas redes sociais... Victor Fontana, digita aí. Em todas as plataformas? Em todas as plataformas. Se você não me encontrar, você vai encontrar o ex-vice-governador do estado de Santa Catarina, mas que já é falecido. Eu estou vivo ainda. Pronto. Então, o Vitor Fontana, o que você achar de mais recente na internet... Isso. É esse que está aqui conosco, com muita alegria, trazendo informações e um bate-papo muito bom. Então, para você que nos acompanha, inscreva-se no canal, participe conosco, vá lá no Instagram, Debatistas Podcast, CBN também, @oficial, inscreva-se, participe conosco. E esse bate-papo provavelmente vai estar saindo também na Rede 316, é um bate-papo lá que é a rádio da CBB, tá bom? Muito obrigado por ficar conosco até aqui. As últimas palavras? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.